Ô, Isa. Ok. Deixa eu só esperar que ele carregar o buffer. Isso aí você fica gravando? Eu gravo também, porque aí se der algum problema na transmissão, eu tenho salvo, que aí depois eu subo o vídeo, entendeu? Aí fica... Depois você manda para mim. Mando sim, deixa eu só... Ok, boa noite, que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Estou bastante feliz hoje em poder, mais uma vez, chegar diante da igreja, diante dos nossos amigos. É evidente que nós estamos vivendo esse período agora de afastamento social e com todas as dificuldades, com todos os desafios que ele tem nos imposto, mas eu tenho visto e tenho falado com vários colegas, pastores, de que também oportunidades estão aparecendo, né? Oportunidade de nós repensarmos a nossa forma de culto, repensarmos a nossa forma de estudar a palavra, repensarmos a importância da comunhão. E graças a Deus que nós temos esse canal, né? A modernidade, a tecnologia nos deu esse privilégio, né? De poder, mesmo distante, ter contato com os nossos irmãos, ter comunhão. E cada pastor tem, de uma forma muito corajosa, tem se lançado nesse meio tecnológico, né, das lives, para tentar se comunicar com a igreja, continuar levando o evangelho. E eu tenho eu particularmente, eu vejo os pastores de uma maneira extremamente corajosa. Pastores, inclusive, de uma geração anterior à minha, tentando, assim, de todas as maneiras, se atualizar e fazer. Tem sido muito bonito esse período todo. Apesar dos desafios, a gente tem visto as pessoas muito dedicadas mesmo em fazer com que o ministério ele continue. E uma das pessoas que tem batalhado muito é o meu convidado hoje, que vai dividir aqui comigo esse período, né, de transmissão, tentando levar para a igreja uma reflexão, né, sobre onde nós estamos nesse momento de crise, o que vem pela frente, quais são os desafios da igreja. Então eu trouxe para dividir aqui comigo hoje, e desde já quero externar a minha gratidão pelo pronto atendimento ao meu convite, o pastor Eliezer Oliveira. Pastor Eliezer é pastor da Igreja Batista Central em Americanópolis. Chegamos a fazer algumas matérias juntas no seminário, né? E temos lutado aqui na Zona Sul de São Paulo esse bom combate de levar o evangelho numa região tão carente. Então, queria agradecer e dizer que você é muito bem-vindo e queria que você desse uma boa noite aí para todo mundo, Eliezer. Graça e paz, primeiramente, né, queridos? E nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito importante estarmos juntos, ainda mais com companhia tão agradável que é a companhia do Alexandre, né? Meu amigo, pessoas onde a gente tem oportunidade de olhar olho no olho e dizer o que a gente pensa, escutar o que o outro pensa, se respeitar, se amar, né? Como irmãos em Cristo Jesus, como colegas, né? Torcendo sempre pela vida dele, porque ele sempre torceu pela minha, e isso é muito bom. E quero dar uma boa noite a todos, dizer que é uma oportunidade sempre ímpar poder estar junto com os irmãos, através, né, de um amigo tão querido como Alexandre. Graças a Deus. Bom, Eliezer, e assim, você estava comentando comigo na reunião que nós fizemos com os pastores essa semana, que você tem feito encontros diários com a tua igreja, não é isso? Através de videoconferência. Como é que tem sido essa experiência? Como é que foi o desafio no início? As pessoas conseguiam entrar? Hoje, como é que está? O pessoal já está entendendo melhor? Já tem uma frequência, uma participação? Como é que foi
esse desafio lá na tua igreja? Para mim, Alexandre, tem sido uma experiência muito nova. Eu já tenho, né, uma idade, né, bastante avançada, né, não me julgo velho e tudo, mas eu estou, né, dentro da casa dos 50, e nunca foi muito meu forte a internet, né? Isso nunca foi muito meu forte. E nunca tive dificuldade com isso, porque sempre olhei pelo prisma de que cada um tem algumas habilidades, né? Então, não sou pastor de achar que tenho que fazer tudo na igreja, embora somos pastores que fazemos tudo, dentro da necessidade. Mas, quando surge a oportunidade de outras pessoas estarem fazendo algumas coisas que até fazem melhor que nós, fico muito feliz. Mas encarei esse desafio pela necessidade de poder estar com o povo. Primeiramente, me frustrou um pouco, porque comecei a ver a realidade que eu vivia acontecendo em alguns irmãos da minha igreja que também já são idosos, já são anciãos. Então, não tem acesso, né, a esse tipo de canal, não tem acesso à internet, não tem acesso a celulares, porque acho que não é necessário para a vida deles isso. Então, no começo foi um pouco frustrante. Eu lembro que a primeira transmissão que fiz, tentei motivar toda a igreja, e no final das contas eu tinha 12 pessoas apenas no vídeo. Hoje nós temos, dentro da nossa igreja, pessoas dizendo o seguinte: pastor, a hora que voltarmos a cultuar, ao invés de ouvirmos a Globo, ou a Record, ou qualquer outra emissora, nos dias que não tivermos culto, vamos continuar com esse canal, porque tem sido muito bom esse tempo junto, aprender Bíblia, tem sido muito bom orar junto, tem sido muito bom ouvir a palavra de Deus. E Deus, então, tem nos presenteado com algumas surpresas, né? Eu já tive, através desse link, a graça de poder celebrar a ceia do Senhor, né? Mas eu fiz um trabalho, que talvez daqui a pouco a gente fale nisso, muito diferenciado de algumas outras pessoas, e tive conversões. E agora acabei de receber essa semana um casal na igreja, e fui procurado e eles falaram o seguinte: olha, eu quero que o pastor esteja trabalhando na nossa vida, nós queremos ser discipulados. E eu falei, mas logo no tempo da pandemia, e a gente tem procurado então, se reinventar, né? Verdade. A grande palavra é essa. E nem eu esperava isso. E eu creio que é a surpresa que Deus tem trago para nós, né? E já comecei o discipulado com eles essa semana e tem sido muito gratificante, sabe? Tudo isso que Deus está fazendo na minha vida através desse link, né? Eu não sei nem para onde vai. Hoje já estou aqui pensando, né, com alguns amigos, vou consultar você também, como fazer uma coisa com mais eficácia. Mas uma coisa eu tenho já certeza: isso não vai sair mais das nossas vidas. Você sabe que eu estava conversando hoje com o irmão Carlos. Carlos é quem cuida do meu projeto Conviver, lá do projeto que a gente ensina capoeira, artesanato, violão, bateria, enfim, em espanhol para a comunidade aqui de forma gratuita. E o Carlos que coordena isso aí tudo para a gente, né? E ele passou o dia inteiro comigo hoje, e a gente conversando bastante sobre como é que para que lado a coisa vai, né? O que vai acontecer daqui para frente, porque é bem verdade que a igreja entendeu que tem muita coisa que funciona melhor no ambiente online do que no ambiente presencial, apesar da gente ter esse apego com o contato, com o abraço e tudo mais, algumas coisas funcionam melhor. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer reunião de obreiros online, vou fazer uma assembleia ordinária agora online, e todo mundo na sua casa, ninguém tendo aquele transtorno de chegar correndo do trabalho. A gente vai fazer uma assembleia numa sexta-feira. Você já imaginou uma igreja batista fazendo assembleia em sexta-feira à noite? É só essa pandemia que deixa isso possível, né? Nós vamos fazer assembleia ordinária sexta-feira às 8 horas da noite. Então, tem algumas coisas que fez a gente se reinventar, né? Então, uma das coisas que a gente tem visto é isso. Algumas coisas não vão voltar, a gente vai ter que criar. Inclusive, o próprio projeto Conviver, a gente estava pensando em
talvez seja necessário a gente começar a criar conteúdo online. A pessoa, por exemplo, ela pode fazer um curso de espanhol, mas ter na plataforma da igreja vídeos para ela assistir, treinamentos, enfim. A gente tem que pensar, esse é o caminho, não tem muito para onde ir, né? Tem alguma coisa engraçada que aconteceu com vocês aí nesse período? O que foi muito legal foi uma coisa que todo mundo estava fazendo, né? E eu fui desafiado a fazer, porque, é claro, os nossos membros estão o tempo todo aí, né, conectados, até mais do que nós. Então perguntaram para mim, pastor, nós vamos ter ceia do Senhor? E eu disse, vamos ter ceia do Senhor. Mas nada contra, não estou aqui criticando ninguém, mas no meu coração ardeu assim, porque eu via uma ceia do Senhor um pouco pobre. Pobre no sentido daquela comunhão, aquela coisa gostosa que a gente tem, mesmo sendo um pedacinho de pão, um suco de uva, mas é aquela coisa gostosa que a gente consegue se reinventar quando você está, né, com as pessoas no templo. Então, nós já fizemos ceia de várias maneiras, eu creio que o meu querido amigo também. Uma vez eu lembro que você até falou para mim uma coisa legal, e eu lembro que eu fiz isso. Eu tinha um culto de criança e a ceia estava marcada no mesmo dia, e eu lembro que eu fiz uma ceia bem bonita, com bastante frutas, e na hora de distribuir o primeiro elemento, antes de participar das frutas, a igreja, né, reunida recebeu os elementos e as crianças receberam uvas. Sim. E nós compramos aquelas uvas roxas, né, ou aquelas verdes bem grandonas. Sei. Então a criançada, os olhos chegavam a brilhar. Coisa mais gostosa. Porém, online, eu fiquei pensando como é que eu vou fazer isso e fazer com que as pessoas também tenham o mesmo brilho nos olhos. E aí nós fomos até uma loja, eu e a esposa, compramos aqueles cachipózinho, compramos pão, né? Compramos um pão especial, dividimos aquele cachipózinho meio descartável, mas todo de renda, bonitinho, colocamos lá dentro, colocamos uns vidrinhos descartáveis com suco, né, de uva, tudo bonitinho, como se fosse um verdadeiro presente. E aí saímos num domingo pela manhã, eu e mais 2 ajudadores, e fomos batendo nas casas, né? Eu para um lado, a minha esposa para o outro, com o carro, e fomos batendo na casa, entregando nas casas os cachipózinhos. Deu um trabalho danado, porque embora nós não tenhamos multões no meu tempo, mas levamos 3 horas na rua, porque tinha que ir na casa de um, explicar como é que ia ser, como é que ia não ser, e entregamos para toda a igreja, graças a Deus. E aí, quando chegou a noite, aquelas pessoas que não tinham acesso à internet, não fazem uso desse canal, o que a gente fez? A gente combinou com eles o seguinte: relógios acertados, quando der 8, né, você ora e tome o primeiro elemento. Como se estivesse quando der 8h25, você ora de novo, isso, e participe do segundo elemento. E com quem estava ao vivo, nós fizemos também no mesmo horário. Mas a emoção, é claro que a gente só pode ver de quem estava ao vivo. A emoção das pessoas que estavam ao vivo foi muito legal, sabe? Houve uma comoção, houve um chororô danado, sabe? Começamos a abrir aquele cachepó, faltava 12 minutos para as 8h20, ou seja, né, às 8h18. Então, foi muito legal, foi muito legal. E agora já estou para celebrar a ceia de novo, estou pensando como eu vou fazer. E, na verdade, assim, não gostaria, a gente que você me conhece, eu gosto muito de abraçar, gosto muito de estar junto, né, gosto muito de estar do lado. Não gostaria de estar fazendo uma coisa muito mecânica. Então, estou pensando em Deus como é que vou fazer isso. Eu preciso confessar um negócio para você, né? Eu estava muito resistente a fazer qualquer tipo de encenação da ceia, como eu vi alguns colegas fazendo. Não é uma palavra de crítica, mas eu não achei que era o melhor modelo, né? Então, alguns colegas fizeram uma encenação da ceia. Então, estavam ali só o pastor, a equipe de louvor, um grupo reduzido na igreja,
celebraram a ceia entre eles, e eu não vejo muito significado nisso. Essa é a verdade. Então eu estava muito receoso e resistente de fazer qualquer tipo de ceia online. E não, nem discutindo no aspecto teológico, sabe? Discutindo o princípio de que a ceia ela tem que incentivar a comunhão. Ela tem que apontar para o sacrifício de Cristo, mas a comunhão envolvida no corpo ela é importante na minha visão. E aí numa das últimas reuniões que a gente fez presenciais, lá no início da pandemia, quando você me falou que iria fazer dessa maneira, eu fui com aquilo para casa. E eu fui pensando, falei, não é que o negão tá certo? Não é que o camarada tá certo, cara? Ele tá no caminho, Eu falei, não, é de Deus esse negócio. E aí eu fui na livraria evangélica, comprei aqueles cálices que já vem blindado, né? Que eu acho que talvez seja o que você usou também. O pãozinho também, mesma coisa, pus dentro das comboquinhas com uva. E eu fui de casa em casa, né? Fui com alguns diáconos. E foi uma bênção, Eliezer. Uma bênção, cara. Então, assim, você via as pessoas se sentindo amadas, as pessoas se sentindo respeitadas pela igreja. Enquanto tem tanta igreja aí só querendo tirar das pessoas, as pessoas sentindo que não, a igreja estava preocupada, o pastor estava preocupado, os diáconos preocupados. E eu posso te falar assim, você foi bênção na vida da Igreja Batista Boas Novas com essa sua firmeza e convicção, viu? Eu vim com aquilo, falei, não, vai dar certo. E de lá para cá nós fizemos 2 ceias já, né? Porque a gente faz o primeiro domingo. Então fizemos a segunda agora no começo desse mês. E se as nossas atividades presenciais demorarem um pouco mais, é bem possível que nós vamos ter ainda uma ceia online antes que volte plenamente às atividades, né? Mas queria te dizer isso publicamente, tá? A sua firmeza e convicção foi bênção na vida da nossa igreja aqui. Que bom, pastor. Eu também fiquei receoso, vou te dizer por quê. Aquilo que você está falando. Quando a gente vê Davi, né? E Davi está lá na Araúna, né, recebendo toda aquela terra, e o rei oferece para ele, olha, está aqui, né, você pode levar, pode oferecer para o seu Deus, recupera toda aquela terra, aquela coisa toda, e fala para ele, ó, é de graça, está dado. Eu lembro a palavra de Davi, que Davi diz o seguinte, Davi fala, olha, eu não daria ao meu Deus algo que não me custasse nada. Tem que ter um preço, tem que custar alguma coisa. Não criticando os colegas, né, como você mesmo colocou também, mas é muito ruim. Eu vi alguns colegas fazendo a ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, e aí se falava assim, olha, ele estava no templo, e não, ninguém se sinta aí criticado por isso, falava, ó, pega o que você tiver em casa, pega a água, pega o pão, pega o que você tiver em casa. Se você não tiver pão, pega um doce. Eu vi até amigos falar em doce. Então, quando você diz, né, a palavra comunhão, né, eu me emocionei com o teu relato, porque eu sempre entendi também o que você está dizendo. Eu quero fazer, estou num momento difícil, estou num momento de deserto, mas eu sempre aprendi com meu pai que deserto é lugar de acessibilidade, né? E vendo a Bíblia, eu começo a entender que deserto é um lugar de possibilidades mil, né? Sim, é verdade. Quando Deus manda uma palavra, através de Moisés, que Moisés pergunta o que dizer para Faraó, e Deus fala assim para Moisés, diga para Faraó, né, liberar o meu povo para fazer comigo uma festa no deserto. Quem faz festa no deserto? Né? Esse dia preguei sobre isso. Quem faz festa no deserto? Só o nosso Deus. Né? Porque Ele é que muda todo o cenário, Ele é que multiplica, Ele é que traz coisas novas aonde não existe, Ele é que chama à existência aquilo que nunca existiu. Então, quando eu vi tudo isso, né, pessoal fazendo, todo mundo deixando acontecer as coisas desse jeito, eu também quis fazer a nossa ceia. Mas eu falei, não, tem que ser uma coisa, sabe,
tem que ser uma coisa que toque o coração Sim. das pessoas. Tem que ser uma coisa que traga comunhão de verdade. Tem que ser uma coisa que, se a pessoa não pode estar no tempo, mas que projete ele para esse momento junto com outras pessoas. Uma coisa que me incomoda muito, Eliezer, era assim, a gente, igual, nesse momento a gente está aqui conversando por videoconferência, né, nós dois, e transmitindo hoje no Facebook, né? Às vezes eu transmito pelo YouTube, às vezes pelo Facebook e tal. Instagram não tenho usado. E o que me incomoda é que assim, a gente está conversando aqui, as pessoas têm distração aqui em cima, tem distração aqui embaixo, dos lados. A quantidade de distração no Facebook é muito grande. Então é muito difícil a pessoa se concentrar para um momento de culto, sabe? Para um momento de introspecção, de análise, de quebrantamento ali com Deus, tal. E aí, o que eu percebi uma coisa na primeira ceia que nós fizemos, que eu fiquei bastante feliz, sabe? Algumas pessoas, teve uma família que eu não consegui entregar a ceia porque deu vários desencontros, a gente não conseguiu entregar, e outras famílias são muito distantes, né? Então, apesar de serem membros da nossa igreja ainda, já moram numa outra cidade, ainda continuam cooperando aqui. Quando a gente começou a celebrar a ceia, depois começou, durante o momento ali ao vivo, começou a chegar fotos das pessoas em casa com a família celebrando a ceia. E aí o que eu percebi é que as pessoas começaram a projetar o culto na TV. E quando você projeta na TV, você tira a distração. Porque aí é só o vídeo, não tem mais a propaganda em cima, a propaganda embaixo. Então eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que tinha realmente pessoas sendo alimentadas naquele momento. Não eram palavras soltas na internet que você não sabe qual endereço que isso tem, ou qual vida vai ser tocada, né? Então foi uma experiência muito, muito gratificante, viu? Muito mesmo. Nos nossos cultos aqui, pastor, tem sido uma coisa muito legal. Nós tivemos oportunidades aqui que alguém, depois que terminou o culto, mandou no WhatsApp da igreja, e no meu WhatsApp até particular, perguntando assim: pastor, o senhor chorou por quê? Né? Porque eu estava na tela e acabei me emocionando e chorando. Mas a gente teve aqui a oportunidade de ver pessoas que foram curadas pela Covid, que a família veio aqui pedir oração, entendeu? No nosso culto, e nós oramos, e a pessoa saiu, né, daquele estado ruim, e depois ela veio aqui ao vivo, e emocionou todo mundo, chorou, né? Todo mundo chorou. Então, assim, tem sido um tempo em que Deus tem tocado nossos corações. Se a gente gosta de ego, algumas pessoas que gostam do ego, tem também isso, porque algumas pessoas, às vezes, mandam para nós, né, coisas que levantam o nosso ego, né? Eu recebo muita mensagem, graças a Deus tenho recebido mensagem falando: pastor, o senhor falou hoje que eu precisava ir, né? Palavra maravilhosa. Ontem eu recebi de uma pessoa que entrou com a gente na live, ele está fazendo seminário, né? E a gente sempre teve essa firmeza, eu e o pastor, graças a Deus, a gente sempre teve muita firmeza daquilo que nós pensamos. A gente não julga as pessoas pelo que elas pensam, né? Mas a gente tem as nossas firmezas e as nossas, sabe, decisões e entendimentos bíblicos. E ontem alguém mandou para mim assim: poxa, pastor, que aula de teologia hoje, né? Eu ganhei o dia hoje, né? E eu estava pregando sobre o Areópago, quando Paulo chega lá e ele fala sobre Deus desconhecido, mas eu esmiucei toda a questão do Areópago, o que era o Areópago, que aquilo, as plaquinhas não tinham nada a ver com Deus, né? Mas é Paulo que pega esse gancho, fui explicar o que acontecia no Areópago, né? Em Atenas, uma cidade que era, né, totalmente, né, dada a ídolos, que reflete lá em Coríntios depois. Então, assim, se alguém quer, através da mídia, receber um pouquinho de massagem no ego, vai conseguir. Mas o que tem me chamado a atenção e o que tem me deixado feliz nesse tempo de pandemia é o que Deus tem feito de resultados, sabe? De pessoas que têm se perdoado aqui no vídeo, pessoas que vêm aqui e vêm agradecer porque a igreja está orando, sabe? Esses dias eu falei: puxa vida, eu não sou tão popular assim,
mas a gente tem tido aqui pessoas penduradas de Portugal, né, que meu filho está em Portugal, né, um amigo meu pastoreia hoje na França, né, esses dias estava comigo aqui no culto, pastor Fulgêncio, lá em Presidente Prudente, né, ele, um montão de gente da família, que a gente nem esperava, começou a aparecer pessoas no culto. Então, hoje, a realidade que a igreja encontrou tem sido uma realidade também muito gostosa. Você sabe que nós estamos nos encontrando dia de sábado para fazer aquela entrega de marmita. E como a minha rua é uma rua que não tem muita saída para entregar ali na porta, nós estamos saindo para poder fazer esse trabalho. E aí nós colocamos aqui nas nossas reuniões aqui, olha, precisamos de água, porque o pessoal na rua pedindo muita água. Recebemos muita doação de fardo de água. Tinha dia que saíamos só com um pouco, porque era tanta água que tinha, entendeu? De refrigerantes também, pessoas doando refrigerante para o morador de rua, coberta. Então acabamos saindo com os carros lotados de tudo, né? E isso foi muito legal, trouxe um impacto muito bom. E tem, assim, faz feito bem à igreja. E eu posso dizer para você aqui, né, também assumindo todos os erros, se é o caso, porque até entendo, sou um defensor, que a igreja deve realmente fazer o trabalho social, mas a gente não pode esquecer que essa não é a função da igreja, é a função até de todo ser humano, né? Mas a função da igreja é pegar o evangelho. Mas é claro, tem sido muito gostoso ver a igreja humanizada, sabe? Ver a igreja pensando no próximo, sabe? Porque eu creio que uma das coisas que vai nos fazer repensar ser igreja é aquela coisa, sabe, de Alexandre, da gente, as pessoas julgando umas outras, achando que são melhores do que as outras. Eu acho que essa pandemia nivelou, né? Ela trouxe, ela esfregou na cara de muita gente a realidade da coisa, né? E assim, a gente, na nossa associação aqui, para quem está assistindo de outros lugares, né? Porque é verdade, a gente tem alcançado pessoas que a gente nem imaginava, né? De outros estados, de outros países. Então, para quem está assistindo, a nossa associação, a gente tem uma parceria e a gente tem distribuído cada sábado e cada domingo em torno de 250 a 300 marmitex, né? Então, o pastor Eliezer, ele participa na distribuição, né, na linha Americanópolis, eu faço distribuição aqui no Jardim São Jorge. E uma coisa que me deixou bastante espantado é que eu imaginava que nós iríamos demorar horas para distribuir as refeições e acaba em 40 minutos. Tem muita gente carente, muita gente necessitada no meio da rua, muita gente mesmo. Eu não sei como é que vai ser depois de tudo isso, né? Mas eu entendo assim, o nosso papel não é esse, o papel da igreja não é esse, o papel primeiro não é esse. Mas a igreja precisa ser empática com a comunidade que ela está inserida. A gente precisa sentir a dor da comunidade. E a comunidade precisa entender que a igreja se preocupa. Isso é muito importante, né? Você tocou num assunto aí, que era o assunto que eu queria puxar com você, que são as experiências com Deus que a gente teve nesse período, né? Na nossa igreja aqui nós tivemos 3 pessoas diagnosticadas, né, com Covid. Um deles, inclusive, chegou a ir para respirador. E, para honra e glória do Senhor, estão bem, estão em casa, tiveram alta, né? E a gente percebe a mão do Senhor ali, né, acompanhando, conduzindo todas as coisas. Então, assim, nós experimentamos, né, muito de Deus, assim. E é evidente também que, da mesma forma que aconteceu próximo a mim, deve ter acontecido ou na tua igreja ou próximo a você, nós perdemos também algumas pessoas nesse período, que nos leva a refletir a limitação do ser humano e a importância que a igreja tem de continuar levando uma mensagem que salva não só o corpo, mas salva a alma. Salva o indivíduo não só para mais alguns anos de vida, mas salva para a vida eterna. E aí entra exatamente no que você colocou de qual que é a missão da igreja, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê essa missão da igreja sendo desempenhada nesse período de pandemia, né? E como é que você imagina que essa missão vai continuar sendo realizada daqui para frente, né? O que a gente aprendeu com tudo isso, né?
Então, Alexandre, eu queria começar te contando uma experiência que eu passei, que me remeteu à palavra de Deus, quando a Bíblia diz que a fé sem as obras são mortas. Eu nunca fui um cara muito forte, né? Pelo menos de iniciativa, eu participo, se me chamar, né? Nas questões sociais. Mas com esse negócio do Marmitex, um dia desse invadi a tua área, né? Peguei um pedaço ali da Irvante, e aí fiquei assim, estarrecido quando cheguei lá, tinha 4 carros no local que nós fomos levar o Marmitex, tinha 4 carros, e esse pessoal, quando viu a gente encostar o carro, vieram até mim e perguntaram de onde eu era, e eu me identifiquei como pastor Batista, da Central de América Nova. E eu estava falando com o rapaz que veio até mim, ele é o conselheiro tutelar, né, da região, hoje. E aí ele pegou e começou a conversar, perguntou onde eu morava, e por incrível que pareça, o primo dele é meu vizinho aqui, né? E ele falou para mim, rapaz, como é que é seu nome e tudo, pastor? Tá, eu falei, e quando eu digava, ele falou, rapaz, meu primo mora ali e tudo, e o meu primo é uma pessoa maravilhosa. E aí eu falei, não gosto muito do seu primo não, tá, e tudo. Aí ele falou, não, mas procura conhecer ele melhor, pai, e tudo. Mas o primo dele é meu amigão, né? Eu queria até ver onde eu não sabia que era primo dele ainda. Sim. E aí depois, que eu falei, não, eu conheço sim o primo e tudo, aquela coisa toda, ele me deu um cartão, né? Eu quero conhecer a sua igreja, né? Porque ele falou, eu já vi algumas igrejas fazendo esse tipo de movimento, mas nunca nem consegui chegar perto, né? E eu acho que a gente tinha tanto para se ajudar, para se doar um ao outro, aquela coisa toda. Começou a falar dos projetos, aquela coisa dele, e eu perdi esse cartão que ele me deu. Nessa semana, o primo dele veio aqui e me parou na porta de casa. Rapaz, meu primo, todo dia, pastor, fala em você, que quer seu culto, que quer que você ligue para ele. Falei, rapaz, mas eu perdi o telefone dele, né? Ele falou, não, toma aqui o telefone dele, liga para ele, coloca ele no culto, ele quer assistir o culto de vocês. Então, assim, a gente começa a entender que, é claro, né, uma coisa puxa a outra, né? É claro que o meu foco é sempre naquilo que a igreja para a qual ela foi chamada. E nós tivemos algumas experiências aqui, inclusive em família. O meu sobrinho, né, tem 21 anos de idade, e o meu sobrinho trabalha num hospital renomado, no Rio de Janeiro, e quando chegou a notícia que ele estava com a Covid, foi um baque muito grande para nós. Pensa não só por ele, pelo amor que a gente tem por ele, mas a minha irmã já é uma senhora, né, de idade, já está nos seus 58 anos, né, já tá, a Marta está até me corrigindo, 60 anos. O meu cunhado também. E eu tenho dentro da casa onde mora o meu sobrinho, eu tenho a minha mãe de 98 anos. Acabou de completar 98 anos e mora lá com a minha irmã. Ela não tinha condições de ficar na casa dela mais sozinha. Então, assim, a gente, ao primeiro momento, a gente ficou muito preocupado e fomos para o joelho, né? Mas foi uma coisa tão tranquila diante de Deus, né? Eu não perdi até hoje amigos dentro do Evangelho, eu não perdi ninguém, né, com a Covid. Eu perdi 2 vizinhos aqui, próximos a mim, né, pessoas que ouviam falar do Evangelho e tudo, e que infelizmente nunca tomaram a decisão ao lado de Cristo, né? Perdi 2 vizinhos, mas todas as pessoas relacionadas assim a nós, que tiveram esse problema, nós oramos, Deus restaurou, inclusive a irmã Laci, que você deve conhecer, sim, lá de Monte Oré, né? Da qual a sua filha, para nós, é como parente, porque cuidaram do Arthur desde pequeno, quando o Arthur chegou na nossa casa, né? Nós temos uma gratidão muito grande com essa família. E quando nós soubemos que a irmã Laci estava nessa situação, nós choramos aos pés do Senhor, né? Então, assim, foram umas coisas muito fortes que Deus fez. Eu creio que o Brasil todo orou pelo pastor Sócrates, sim, né? E eu sei que alguns pastores nem conheciam o pastor Sócrates, nem conhecem, talvez, o pastor Sócrates. O pastor Sócrates fez parte da minha infância, da minha adolescência. E tanto que no dia que ele, primeira vez que ele pôde ver o celular, lá no hospital ainda, depois de estar se recuperando, a Mariana, filha dele,
mandou para muitos pastores, não só para mim. Não vou dizer que isso aí foi algo, né, somente meu, mas ela mandou para muitas pessoas, né, que ele iria ver se quisesse mandar uma mensagem. E aí era muito cedo, eu acordo muito cedo, você sabe disso, e eu mandei uma mensagem para ele. E na mesma hora, assim, meia hora depois, eu creio que ela estava acordando, que ela viu aquela mensagem, ela pegou e ligou para mim, no privado. Falou, poxa, pastor Eliezer, meu pai vai amar, né, a mensagem que o senhor mandou, porque ele fez parte da sua vida, você faz parte das nossas vidas, né, mesmo de longe, né, de tudo isso, meu pai sempre fala muito em você, e ele vai amar. E depois ela pegou e gravou um vídeo, né, quando ele estava lendo a minha mensagem, ele se emocionou. E aí ele se emocionou de lá e eu me emocionei de aqui vendo tudo isso. Mas vendo o que? O mover de Deus, né? Eu creio que a pessoa que eu conheço que ficou em situação pior foi o pastor Sócrates, né? Porque foram mais de 20 dias nessa batalha. A gente teve a tristeza, né, de ver um grande amigo, né, que é o irmão Arnaldo. Ele foi contemporâneo comigo numa outra igreja que eu fui pastor antes da Batista Boas Novas, né? E infelizmente ele veio a óbito, ele teve várias complicações, então. E a gente sente muito, né, quando isso acontece. Só que é lógico que para o crente, né, a gente tem uma tristeza momentânea, mas nós temos o consolo no nosso coração, né, de saber que Deus está no controle, né, de todas as coisas. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários e a gente tem vários irmãos aqui com a gente, né? Alguns ficaram até agora, outros deram uma passadinha. A irmã Eliane mandou uma pergunta aqui para nós. Ela pergunta assim: o que os pastores acham que vamos poder aproveitar das ferramentas digitais quando tudo voltar ao normal para a divulgação da palavra do Senhor? Então ela está questionando aqui se a gente acha que a gente vai poder aproveitar alguma coisa. Eu tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir a sua primeiro. Você acha do que a gente vai poder aproveitar de tudo isso depois que tudo passar? Alexandre, primeira coisa que eu quero deixar claro e que tenho dito para o meu povo: eu não vou largar a ferramenta digital nunca mais. Não vou substituir o culto de igreja. Eu quero justificar, porque um tempo atrás, um amigo, ele falou para mim assim, olha, eu tenho um grupo de pessoas desigrejadas que pediram para mim estar mandando mensagem, gravar mensagem de domingo e mandar para eles, mensagem bíblica. E pregação mesmo. E eu disse assim, olha, eu não vou me dar a esse papel, porque eu acho que todos que querem, né, precisam buscar a Deus, precisam estar no tempo. Entendo que a igreja é necessária. Não mudei a minha posição, né? Eu acho que a pessoa não precisa ser desigrejada. Porém, o fato de ter a ferramenta digital, eu não vou abandonar mais, porque eu aprendi também que nós podemos estar mais perto, acompanhando essas pessoas. Eu creio que tanto o pastor, né, com isso, abriu um canal de trabalho com a ovelha e a ovelha também com o seu pastor, né? Eu creio que nós vamos precisar trabalhar bem essas questões para que as pessoas não confundam as coisas e fiquem em casa querendo ter só o culto online, né? Mas eu acho que vale também uma palavra de acompanhamento, uma palavra de incentivo, né? Um caminhar junto, um orar junto, sabe, que muitas vezes a gente não faz porque não tinha tempo, porque não dá, o meu horário com o seu, no caso. Eu acho que a ferramenta digital trouxe para nós a ideia de dizer assim, é possível também estar mais perto e fazer um melhor trabalho de acompanhamento pastor e ovelha através da ferramenta digital. Então, essa é a minha perspectiva. Eu também vou nessa linha, viu, Eliezer? Eu acho que os cultos presenciais, eles nunca vão deixar de existir, né? Seja no nossa realidade aqui como batistas ou outras denominações, ou até mesmo outros segmentos do cristianismo, né? A reunião presencial ela vai continuar existindo.
Agora, o que a gente precisa pensar é: posso transmitir essa reunião? É útil? Né? Qual outro conteúdo eu posso ter também? Né? E aí, uma coisa que eu percebi, que as pessoas hoje, elas criaram um hábito de compartilhar muita coisa pelo celular, que não foram elas que produziram. Então ela recebe e compartilha, recebe e compartilha. Então talvez produzir conteúdos pequenos, sabe? Poucos minutos, leve, para que a pessoa... eu vou dar um exemplo muito simples. Quando eu era criança, e eu tenho certeza que você experimentou isso também na tua infância, na adolescência, começo da juventude, era muito comum, todo evento que a gente fazia, a igreja querer distribuir folhetos, né? Então, eu mesmo tenho uma coleção de folhetos. Quando eu fiz seminário pela primeira vez, o meu professor de evangelismo me fez fazer uma coleção de folhetos. Enfim, eu tenho. Só que esses folhetos, eles caíram no desuso, né? Você dá um folheto hoje em dia, a pessoa não lê, ela joga fora, ela não valoriza aquilo. Enfim, hoje o folheto virou o compartilhamento de mensagens no WhatsApp. Esse é o novo folheto, né? As pessoas, elas compartilham o tempo todo. E quem é que vai criar conteúdo para esses novos folhetos, por assim dizer? Somos nós. A gente tem que criar esses conteúdos. Mensagens evangelísticas, mensagens que levem as pessoas ao quebrantamento. Então, eu acho que a tecnologia, ela não vai parar nunca. Ela vai só continuar, e a gente tem que sempre repensar, né? Uma coisa que eu já percebi nesse mundo tecnológico, que o que dá certo é uma versão tecnológica, online, daquilo que já existe. Isso é o que dá certo. A gente pegar o próprio Facebook, que está transmitindo essa conversa nossa aqui, a ideia dele veio daquele Facebook, né, daquele editado pelas faculdades, pelas escolas americanas, com a foto da pessoa, o histórico da pessoa, quem ela foi, o que ela fazia ali na faculdade, para aquilo serviço de memória. A pessoa pegou essa ideia, pôs no ambiente online e deu certo. Então a gente tem que repensar muita coisa. Uma das coisas que eu penso muito é a escola bíblica. A escola bíblica precisa criar conteúdos assim, que a pessoa possa estudar dentro do ônibus, que ela possa ir ouvindo a lição enquanto ela trabalha. Então tem muita coisa que a gente pode aproveitar, sim. Agora dá trabalho, hein? Como isso dá trabalho. Eu creio, Alexandre, que esse é o grande desafio nosso, o desafio do trabalhar. Porque há pouco tempo eu falo pouco no grupo da igreja. Faço questão de todos os dias dar um bom dia para todos, né? Para não fazer distinção de ninguém. Né? Quando é um aniversário, é claro, elogio em público, e quando quero chamar a atenção, chamo no privado. Mas você falou daquela questão do copiar e colar, né? Que no caso, nas mensagens eletrônicas, né, é o compartilhamento. E o que eu tenho visto, muitas vezes, já chegou, por exemplo, no grupo da igreja, mensagens, sabe, de Chico Xavier, né? De pessoas que as pessoas não sabem nem quem são. Sim. As pessoas não vê quem escreveu, não sabe qual é a fonte, e ele acha bonito, né? E ele repassa. E sem contar que nós muitas vezes caímos em algumas armadilhas. Esses dias eu vi uma mensagem e eu vi a pessoa estava eufórica, né, também, porque tinha pregado uma mensagem e ele fez um esboço legal, aquela coisa toda, e mandou para mim essa mensagem. Mas mandou para muita gente também, é claro, né? Foi a mensagem do culto da manhã, aquela coisa toda. E aí, depois, no privado, a gente conversando, e ele falava da mensagem, aquela coisa toda. Eu falei, só que tem um probleminha aqui. Você colocou aqui, né, o dia de... A gente chama, que Judas foi, né, o dia do malhar Judas, ele fez uma anuência a isso, né? Porque Judas foi lá e se enforcou. Eu falei, só que o problema é que a Bíblia diz que Judas não se enforcou. E aí ele tomou um susto tão grande, ele olhou para mim, falou, e não? Eu falei, se você abrir o livro de Atos, vai dizer que ele não se enfocou.
falou que ele saiu com essa intenção, mas a Bíblia deixa claro que o que aconteceu foi outro. Quando ele comprou o campo, saiu correndo pelo meio do campo. E aí ele pegou e falou: rapaz, eu não acredito que eu fiz isso numa rede internacional, né? Para tanta gente, com tantos amigos. Então, quando você diz que a gente tem que criar conteúdo, eu creio que isso vai virar uma responsabilidade nossa também. Sim, sim. E eu acho que é uma responsabilidade que a gente precisa encarar, entendeu? Já que nós não queremos as nossas ovelhas compartilhando e tendo acesso a qualquer coisa, ou a coisas que não refletem a verdade bíblica, nós vamos precisar trabalhar. E não tem jeito. Eu estava, igual, a gente está aqui conversando, e tá bonitinho, né? Eu tô aqui no quadradinho, você tá no outro quadradinho, tem um tema aqui em cima, tá bonitinho, tá aí organizado. Aí eu conversando com o irmão, dizendo para ele como isso dá trabalho, porque você tem que preparar tudo antes, deixar tudo montadinho, e luta com o fato de nós sermos leigos, né? Então, para acertar áudio, é muito difícil. E quando você vai para o conteúdo, o que você falou é bem real. Eu lancei uma campanha aqui durante o período de quarentena, que o nome da campanha era Liga Pra Mim. Nem sei se eu tenho fácil aqui para mostrar para você, mas enfim, a campanha era Liga Pra Mim. E o que consistia essa campanha? Eu virei para as pessoas o tempo todo da quarentena dizendo o seguinte: olha, evita de ficar compartilhando coisa pronta e manda alguma coisa. Ô, meu irmão, tudo bem? Tô preocupado com você, conta comigo, tô aqui. Ou liga, ô, tudo bem? Como é que você tá? Porque assim, às vezes a coisa mais simples, ela tem muito mais carinho carregado nela do que aquela coisa linda, só que automática, que a pessoa só compartilhou. Mas o que eu vejo é que é o seguinte, você falou uma coisa aí que é verdade. Eu já vi algumas coisas sendo compartilhadas que você vê que é um estelionato teológico, né? É um absurdo o que está sendo escrito ali e tal, não faz sentido nenhum. Ou mesmo aquelas correntes irritantes, né? De que mande isso para mais não sei quantas pessoas. É lógico que tem essa parte ruim, mas assim, se a pessoa quiser mandar alguma coisa confiável, ela vai querer compartilhar alguma coisa de quem? De quem ela conhece, né? De quem ela sabe que vai ter a responsabilidade de produzir algo que seja minimamente aderente à palavra de Deus, né? Essa aqui que é a verdade. Mas também, meu irmão, a gente está chegando aqui. Olha como a conversa vai longe, né? A gente já está quase 1 hora aqui conversando. Graças a Deus. Daqui a pouquinho eu tenho o meu PGM online às 8 horas, então, que é uma sala de conferência parecida com o que você faz. Eu sei que o seu é no mesmo horário também. Então a gente vai terminar. Eu queria que você desse uma palavra final e que já te agradeço desde já. Bom, a minha palavra final, primeiramente, é agradecer ao colega, né, por esse convite, né? Estive apreciando algumas outras salas, você sabe disso, né? Assuntos sempre interessantes, sempre relevantes para a nossa vida. E agradecer pela ideia do Liga Para Mim. Conta comigo aí que eu vou pegar a sua ideia. Né? Eu acho que o que é bom a gente precisa compartilhar. Achei maravilhoso. E para o povo que está, né, nos ouvindo, eu quero deixar uma palavra de incentivo. Deus não esqueceu de nós. Ele está trabalhando e é a favor do seu povo. E a Bíblia, ela é fiel e ela diz que o pensamento dele, o desejo dele, os sonhos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então, se você está lutando para estar vivo, Deus está fazendo um esforço tremendo para que isso seja uma realidade na tua vida, viu? Então não desista nunca, tá? Não pense que teu Deus te esqueceu, pelo contrário, glorifique cada dia, cada momento, né, o nome do Senhor pelo que Ele está fazendo. E quem sabe, não é para esse tempo, né, que nós fomos chamados e levantados como servo do Senhor. Amém. Deus abençoe. Coloquei a imagenzinha aí da nossa campanha para você ver. Liga Para Mim, que é
para de compartilhar as coisas e liga pro teu irmão, é o que eu fico falando aqui, né? Para que a gente tenha mais comunhão verdadeira, assim, né? Isso que eu acho que é o que mais interessa pra gente aí. Eliezer, muito obrigado, que Deus te abençoe, Deus abençoe a Igreja Batista Central em Americanópolis. Manda um abraço aí para Marta, para o seu filho. Enfim, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Eu quero orar junto com você. E aliás, assim, a Marta está aí perto. Vê se ela quer fazer essa oração. Vê se ela quer fazer essa oração final aqui pra gente. Vai ser um privilégio muito grande aqui. Se convida um negócio desse. Tudo bem, já Marta? Um abraço para a Tiene também e para os filhos, hein? Obrigado, obrigado. A Tiene está pondo todo mundo para dormir ali. As crianças aqui dormem cedo. Martinha, eu queria que você orasse pra gente, agradecendo a Deus por essa oportunidade e que Deus possa nos dar sabedoria, né, para lidar com esse período todo aí. Você pode orar. Se quiser dar uma palavra também, fica à vontade. Não, só quero agradecer a Deus por esse bate-papo que é importante. A gente está conectados, se falando. O diálogo é fundamental nesse momento em que estamos isolados em casa. Amém. Posso orar? Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Pai. Te damos graças porque o Senhor é bom e a sua vontade é perfeita e agradável para nossas vidas. Te agradeço, Senhor Deus, pela iniciativa do teu servo, de poder, Senhor Deus, fazer um diálogo onde a gente pode, Senhor Deus, estar externalizando, Senhor Deus, o que temos vivido. Ó Pai, que o Senhor possa dar sabedoria aos teus servos pastores, que estão espalhados pela face da terra neste momento de tristeza, de dor. Ó Pai, onde muitas famílias, Senhor Deus, estão perdendo seus entes queridos, estão ficando acamados, Senhor Deus, acometido desta doença. Que o Senhor possa estar cuidando também das crianças que estão em casa, Senhor Deus, em confinamento, tendo ainda, Senhor Deus, que fazer aulas online, atividades, as suas mães, ó Deus, que tem que acompanhar este momento tão difícil. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por este momento, convicto, Deus, que o Senhor está no controle de toda esta situação. Te amamos, Senhor Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. E precisando, a gente está aqui à disposição. Eu que agradeço. Deus abençoe todo mundo aí. Amém. Deus abençoe. Com certeza. Tamo junto. Obrigado. Sempre. Até mais. Meus amados, muito bom, muito boa conversa. Fiquei muito feliz desse bate-papo com o pastor Eliezer. E que realmente Deus possa continuar abençoando o ministério dele ali na Igreja Batista Central em Americanópolis. Os desafios são muito grandes, são gigantes mesmo, mas Deus tem nos dado graça e Deus tem nos dado vitória. Nós vamos começar um PGM online, né, daqui a pouquinho, e você é nosso convidado. Se você quiser participar dessa reunião, você pode entrar no link que eu vou colocar aqui embaixo. E entrando nesse link você vai poder participar de uma sala de videoconferência conosco, né? Então, se você desejar, nós estaremos ali orando, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, né, num ambiente mais restrito, né, onde nós estaremos ali apenas com as pessoas daquela sala, daquelas pessoas que entrarem. Então, se você tiver esse desejo, entre e você vai ser muito bem recebido, tá? Queria agradecer novamente o pastor Eliezer pela disponibilidade e vamos encerrando por aqui. Queria dizer que nós temos as nossas transmissões terça-feira às 7 horas da noite, às quintas-feiras também às 7 horas da noite, seguido do PGM na sequência, e o culto de domingo às 18 horas, que Deus tem falado grandemente no nosso coração. Que Deus abençoe todos nós. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que nós vamos orar. Nós vamos orar e orar com bastante fervor agora. Acabei de receber uma mensagem
que uma irmã nossa, uma grande amiga nossa, minha madrinha de casamento, ela está internada com um diagnóstico de Covid. Eu já sabia que o esposo dela, também meu amigo, irmão em Cristo, meu padrinho de casamento, já estava com Covid já há 2 semanas. Graças a Deus o quadro dele não evoluiu, né? Não teve complicações. E agora chegou a notícia de que a esposa está internada. Então nós vamos clamar ao Senhor agora, nesse momento, para que Deus entre com providência, que Deus abençoe ela ali onde ela está sendo cuidada. Nossa irmã Paula, esposa do nosso irmão Paulão, né? Paulinha e Paulão, né? Carinhosamente nós chamamos eles. E nós vamos clamar o nome do Senhor nesse momento, né? Nós vamos pedir para que Deus abençoe a vida deles nesse momento. Amém? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. O nosso coração, Senhor, fica pequeno diante de uma notícia como essa. Quando uma pessoa tão querida está passando agora por essa luta, e nós queremos, Senhor, te pedir uma coisa muito simples, Senhor. Simples para ti, ó Pai, que é dono de todo o poder, que é dono, Senhor, de toda a autoridade no céu, na terra. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida da irmã Paula. Ó Deus querido, que o Senhor entre com providência, ó Pai, trazendo cura, libertação para ela, não permitindo, Senhor, que haja um desenvolvimento negativo, ó Pai, mas que o Senhor traga cura e restabelecimento para a vida dela, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos pela vida do Paulão também, ó Pai, que o Senhor possa dar uma cura completa na vida dele, Senhor. E em nome de Jesus, protege também o Daniel, filho deles, que ele não seja contaminado, ó Pai, que também não tenha problemas com isso. Te pedimos também, ó Pai, por aquelas pessoas mais próximas a eles, que o Senhor também abençoe, não permitindo que essa doença ela se alastre, mas que pelo contrário, Senhor, que ela seja liquidada do meio do teu povo. Ó Pai, vai de encontro com a vida da Paulinha agora, em nome de Jesus, conforta o coração dela, fortalece a fé dela, Senhor, e que, ó Pai, nós possamos contar aqui as tuas bênçãos e o teu livramento na vida dela, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor já fez milagres no passado na vida da tua serva,